Você quer morar naquele hotel no inverno? Agora, qual das 5.000 respostas deveria usar para essa pergunta? A que pensara na noite anterior ou a que pensara pela manhã? Eram todas diferentes. O pensamento oscilava entre o rosa mais claro e o preto mais escuro. Se é o que o papai quer, está bom para mim. Wendy fez uma pausa. E você? Eu acho que quero, disse Danny por fim. Não tem ninguém para brincar comigo aqui. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre O Iluminado, de Stephen King. O Iluminado, ele tem como título original The Shining e ele foi publicado nos Estados Unidos dia 28 de janeiro de 1977. Aqui no Brasil, ele foi disponível por várias editoras. Pela editora Record, em 1977, Abril Cultural, em 1984, Círculo do Livro, em 1985, Nova Cultural, em 1987, Planeta Degostini, em 2004, Objetiva, 2005, Ponto de Leitura, 2009 e Suma, 2012 e 2017. E lógico que o livro também foi adaptado. Ele teve duas adaptações, a polêmica, O Iluminado, de 1980, de Stanley Kubrick, e depois a série O Iluminado, de 1997. Mas como tudo começou? Depois de 27 anos vivendo nos Estados Unidos, lá nos confins do Maine, o Stephen King decidiu que já era hora de se mudar. Ele simplesmente pegou o dedinho dele, apontou aleatoriamente para um mapa e pousou em Colorado. E a família fez as malas e se mudou para Boulder. Morando em uma casa alugada, o Stephen King começou a trabalhar em um romance com o título provisório The House of Value Street, que depois de 6 semanas tentando e não chegando a lugar nenhum, ele simplesmente resolveu abandonar. E como Stephen King nunca para, ele resolveu fazer uma história inspirada no autor Ray Bradbury, na obra The Veldt. Esta obra ela foi publicada no The Saturday Evening Post, em 1959, e conta sobre a realidade virtual, que é controlada telepaticamente por duas crianças, que no fim ela queria substituir o mundo real pelo mundo virtual, e King gostou muito dessa ideia, da mente de uma criança agindo como receptor psíquico. Inclusive, em uma palestra em Pasadena, Califórnia, ele disse que queria levar uma criança com sua família e colocá-los num lugar isolado, onde coisas assustadoras aconteceriam. E na hora, ele pensou em um parque de diversões. Mas ele achou o parque de diversões um local inviável, porque simplesmente era sair de lá e tudo estava resolvido. Acontece que ele ainda estava amadurecendo a ideia e ele e Tabitha resolveram passar as férias no Stanley Hotel no momento que os hóspedes estavam fazendo o check-out. E o hotel ele estava fechado para a temporada no inverno. Mesmo assim, aceitaram eles fazer o check-in, somente dinheiro, que eles tinham esse dinheiro para a sorte deles. E ele e Tabitha tiveram o hotel somente para eles. Tabitha foi para a cama depois do check-in e ele resolveu vagar pelos corredores e desceu até o bar do hotel, onde as bebidas eram servidas por um barman chamado Grady. Ao retornar ao seu quarto, de número 217, sua imaginação foi estimulada pela localização remota do hotel, o seu tamanho grandioso e sua desolação assustadora. E quando Stephen King entrou no banheiro e puxou a cortina rosa da banheira, que tinha pés em forma de garra, ele pensou: e se alguém morresse aqui? Naquele momento, Stephen King sabia que tinha um livro. Em um ensaio, On the Shining, ele disse, abre aspas, eu vi um rosto que me hipnotizou porque era em grande parte o meu. O livro tornou-se um ritual ardente de ódio e dor, e na escrita real, feito em um quarto tranquilo e alugado com vistas para as montanhas Flatiron, e fiquei hipnotizado pela história. Na realidade, Stephen King naquela época, ele estava no mesmo lugar que o Jack Torrance, no final de uma corda desgastada. Então ele passou as suas experiências, as transmutou e a canalizou para o personagem de Jack Torrance, que era
Um romancista claramente fora de controle e quase enlouquecido por sua frustração. King só teve que olhar dentro de si e acessar o poço de Jack Torrance, o poço de seu desespero. Abre aspas. Durante aqueles anos, antes de Carrie me permitir escrever em tempo integral, eu me senti como um homem preso em uma casa de diversões maligna, cambaleando com um desespero crescente, procurando a saída. Tive minhas noites escuras quando vi aos 50 anos. Meu cabelo cor de sal e pimenta, que era mais sal do que pimenta. Meu nariz cheio daquelas veias estouradas que são conhecidas nos cultos como tatuagens de bebedor. Meu tronco cheio de histórias e romances inéditos. Fecha aspas. A maioria das pessoas conhece o Iluminado como o filme do Stanley Kubrick. Porém, nós, fãs de Stephen King, falamos: o filme não tem nada a ver com o livro. E é por isso que Stephen King sempre problematizou. E é por isso que o Stephen King sempre E é por isso que o Stephen King nunca gostou do filme. E Stephen King sempre deixava claro a decepção em relação ao filme. Inclusive, muitas vezes ele falava que o filme fez sucesso porque o Jack Nicholson estava no seu auge. E que o personagem dele e também a história em Um Iluminado não tinha nada a ver com o livro. Simplesmente Stanley Kubrick pegou os direitos autorais, pegou um pedacinho da história, pegou o nome dos personagens e fez sua própria história. No filme, temos um louco desvairado, o Jack Torrance, que já entra louco no hotel e fica mais pirado ainda e quer só matar sua família. Fim. E no livro temos o quê? O amor de um pai pela sua família. Um amor de um pai quebrado que tenta recuperar a sua família. Por isso que ele vai para o hotel. E com o passar dos anos, Stephen King, sempre quando era perguntado, ele criticava. E detalhe, ele não tinha os direitos autorais de Stanley Kubrick. E uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o Stanley Kubrick ele já estava de saco cheio de Stephen King falar mal dele e mal do filme. E ele simplesmente chegou pro Stephen King e falou: tudo bem, eu te passo os direitos autorais com uma condição: não fale mais mal do filme. E o Stephen King falou: certinho, vou fazer minha versão e acabou essa história. Então, quando ele era sempre perguntado, ele dizia: sem comentários. Feliz da vida, Stephen King ajudou a dirigir o filme Iluminado junto com Mac Garris, um filme de apenas 6 horas. Vamos dizer, gente, não é um filme, é uma minissérie e que custou 23 milhões de dólares. E lógico que não foi fácil as filmagens. Filmar em locações sempre apresenta seus próprios problemas. Mas quem teria pensado que o elenco e a equipe teriam que suportar aparições fantasmagóricas? No TV Guide, 26 de abril de 1997, fala o seguinte, abre aspas: hoje à noite, mesmo enquanto os membros da equipe vaiam os confetes da pista de dança, o Stanley parece um desastre de trem. O hotel, construído em 1909 como um refúgio para os ricos, foi transformado em um estúdio, com todos os 92 quartos ocupados por elenco e equipe. Tudo que é difícil em fazer em um filme foi abarrotado nas 3 primeiras semanas de filmagem. Efeitos de maquiagem, neve, sem neve, frio, filmagens noturnas, um ator infantil que só pode trabalhar meio-dia, explosões e tudo. E depois há os verdadeiros fantasmas. As maçanetas giram. Batidas misteriosas interrompem a filmagem. Um dos figurinos foi dormir à noite. 5 minutos depois que caiu do sono, ele caiu no saco porque algo sentou na cama ao lado dele. No café da manhã, escutavam conversas assim: cara, algo passou por mim ontem à noite. Você sabe que eles não estão brincando. Fecha aspas. Mas, por mais que assombrações não existem, o Stanley Hotel tem a sua coletânea de histórias de assombrações, conforme diz no BBC Travel. Embora King tenha chamado o hotel de seu livro de Overlook, o Overlook fictício e o Stanley da vida real não apenas se parecem com suas varandas amplas e arquitetura georgiana, mas ambos foram concluídos em 1999
com palco elevado e grandes janelas exibindo amplas vistas da montanha. E o mesmo foi reencarnado nas páginas de O Iluminado. Muito antes da estadia de King, o quarto 217 tinha uma história. Em 1917, a governanta Elizabeth Wilson estava acendendo as lanternas de acetileno do hotel durante uma tempestade, caso a eletricidade acabasse. Quando ela foi acender o que é hoje o quarto 217, a lanterna explodiu no chão sobre seus pés e fazendo-a cair no andar de baixo. Ela sobreviveu, embora com os 2 tornozelos quebrados. E mesmo assim, os hóspedes do 217 relatam que seu espírito passa lá de vez em quando, geralmente para arrumar as coisas, às vezes guardando itens perdidos ou desfazendo uma mala. As assombrações, tanto as fictícias quanto as aparentemente reais, dificilmente detêm os hóspedes. Na verdade, o quarto 217 costuma ser reservado com meses de antecedência. Fecha aspas. E lógico que o Stanley Hotel não é besta e vai capitalizar a história do Iluminado. Ele vende camisetas escrito Red Room. No Halloween tem o Shining Ball, que é uma festa de baile de máscaras, e também tem um tour fantasmagórico pelo hotel. E voltando ao livro, o título do Iluminado ele foi inspirado em uma música de John Lennon, Stand Karma, cuja parte da letra diz We all shine on, todos nós iluminamos. O personagem, Dick Halloran, ele é mencionado num livro da Tabitha King, no romance Pearl. Stephen King diz que enquanto estava hospedado no Stanley Hotel, ele sonhou com seu filho Joey, que na época estava com 3 anos, sendo perseguido por uma mangueira nos corredores do hotel. Originalmente, a história ela foi concebida como uma peça em 5 atos. O livro, ao ser escrito, ele teve grande influência dos clássicos como A Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson, A Máscara da Morte Rubra e A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe, e A Pousada, de Guy Maupassant. Doutor Sono, que é a continuação de Iluminado, ele foi publicado 36 anos depois de O Iluminado. Em 2016 foi lançado pela primeira vez o livro em seu texto integral, coisa que era até então desconhecido pela maior parte dos seus fãs. O manuscrito de O Iluminado, que tinha como título The Shine, tinha uma quantidade de páginas muito maior que a versão produzida. Devido aos gastos excessivos com a impressão de livros, a editora Doubleday resolveu por livre e espontânea pressão cortar o prólogo e o epílogo do livro para diminuir a contagem de páginas. O prólogo, Before the Play, foi lançado nos anos 80 em uma coletânea de contos Whispers. Depois de escrever o livro, King, não satisfeito com o final, resolveu escrever After the Play, um epílogo que contava o destino do Hotel Overlook. Infelizmente, por problemas editoriais, nunca foi publicado e ele foi perdido. Mas, para nossa sorte, em 2016, um colecionador, ele comprou um conto escrito After de Stephen King, verificou com a equipe do Stephen King e realmente era o epílogo perdido. E assim, a Cemitério Dance publicou o livro com seu texto integral. E em 2017, a editora Suma, graças a Deus, ela também publicou o livro integral comemorando os 40 anos da escrita do livro. E para finalizar, os 19 degraus que vai até o lobby do hotel não é mera coincidência. Sim, é a conexão com Torre Negra com seu número mítico, 19. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até mais.